Quando a gente pensa nessa seleção da Inglaterra, vem na cabeça uma coisa muito ruim, né? Vem os flashbacks daquela Eurocopa de 2024, onde os caras agrediram o futebol e foram pra final, mas aos trancos e barrancos de forma horrorosa, tendo que, por exemplo, contar com um gol de bike do Bellingham pra conseguir passar da Eslováquia no mata-mata, né? Mas acontece que na Copa do Mundo em 2022 não tinha sido bem assim. Naquela Copa eles tiveram um desempenho melhor e vale lembrar que eles caíram só nas quartas de final para a França, muito porque o Kane perdeu um pênalti. E aí quando começa essa Copa do Mundo, o primeiro lance, logo de cara, é um pênalti para a Inglaterra. E quase que acabou em desastre, né? O Madueke chega de forma muito inteligente por trás para pegar a bola, o Modric não se tocou, deu uma bica no Madueke, pênalti, o Kane bate e aquele goleiro safado croata, Livakovic, vai buscar. Aí eu fiquei pensando, pô, cara, o Kane acaba a última Copa perdendo um pênalti, e se eu não tô enganado, ele deu uma entrevista dizendo que aquilo lá fica assombrando as lembranças dele, né? E começa a nova Copa do Mundo perdendo um pênalti de novo. Isso aí, não sei, né? Mas afeta mentalmente o jogador. Acontece que o juiz chamou e mandou a cobrança ser repetida porque o Livakovic se adiantou. Com o detalhe que é o seguinte, né? Durante a transmissão eles foram absolutamente incompetentes de não mostrar esse ângulo aqui. Eles demoraram acho que uns 7 minutos para mostrar esse replay aqui, ao invés de mostrar de cara, para provar que de fato o Livakovic não estava com um dos pés em cima da linha, que é o mínimo necessário. Portanto, o pênalti foi bem mandado recobrar, né? Além disso, também tinha, ao mesmo tempo, uma invasão do Gvardiol dentro da área, que se não fosse o pênalti repetido por causa da infração do Livakovic, seria por causa da infração do Gvardiol, porque ele entra na área antes da hora e é ele que afasta a bola quando o Livakovic faz a defesa. Então teve uma infração dupla. Na segunda batida de pênalti é sempre aquela questão, é um jogo mental entre o atacante e o goleiro, é o round 2, né? Será que o cara vai mudar a forma de bater? Vai bater da mesma maneira? Mas ele foi, dessa vez assim, sem brincadeirinha, né? Não deu aquela paradona, ele simplesmente fechou o olho basicamente e mandou um tiro muito forte na bochecha da rede para fazer 1-0 para a Inglaterra, que tava bem nesse começo, tá? Essa aqui é uma bola que o Kane cai para trás. Durante o jogo inteiro, o Kane foi muito explorado no máximo do seu potencial, que é como um jogador completo, um atacante completo, é um jogador que é até meio bobo a gente querer definir ele como um centroavante. Ah, o Kane é o camisa 9. Na verdade não, o Kane é meio campista, ele é armador, ele é segundo volante às vezes, ele é centroavante na maior parte do tempo, mas ele é um cara que flutua como ele quiser, e o Tuchel percebeu que não adianta tu pegar um cara completo dessa maneira e usar ele como um poste parado dentro da área. O Kane tem liberdade, usou dessa liberdade e foi o cara mais influente dentro de campo, num jogo que muita gente foi bem, tá? Muita gente foi bem. Mas enfim, ele abre aqui pro Madueke, que chega na ponta, se confunde ali, deixa a marcação chegar, acaba perdendo esse gol, mas o Madueke também estava causando perigo para a seleção da Croácia, né? Com o detalhe de que, cara, o Rafa tava falando para mim assim internamente, né? Pô, cara, imagina se uns anos atrás tu falasse assim, ou até um ano atrás, né? O Madueke vai ser titular na Copa, na frente do Foden, do Palmer e do Saka. Quem que acreditaria? Né, mas o nosso ídolo, eu sempre confiei. Aqui teve mais um lance em que o Kane abre para o Madueke, ele cruza, o Bellingham divide dentro da área, não foi absolutamente nada, mas ele fica lá chorando, né, cara? Eu acho que o Bellingham, ele demorou pra entender que nessa Copa não tá marcando com tudo não. Não adianta ficar jogado no chão com dorzinha na canela que os juízes não estão marcando, em geral. Tem juiz até que se passa e não marca, falta mesmo, né? Agora, quando tem essas divididas mais ou menos, um joguinho de corpo assim, geralmente estão deixando rolar. Então não adianta ficar se jogando não. Quando tem a pausa para hidratação, o Dalic, técnico da Croácia, absolutamente muda o time e corrige ele de uma maneira que eu não sei exatamente o que aconteceu, tá? Não consegui fazer uma leitura tática precisa aqui, mas a Croácia depois da pausa domina completamente a partida, tem a posse de bola, inclusive nesse lance em que o Bellingham perde a bola, fica no campo chorando, em vez de levantar e continuar jogando, certo? E o Baturina acaba recebendo essa bola aqui do Vuskovic, manda lá na ponta direita, o Sutic recebe e ele deixa, cara, o Stones no chão, né, com um corte aí, me lembrando um pouquinho daquele lance do Mbaye de Senegal pra cima do Theo Hernandes ontem, né? E aí ele toca pra trás pra chegada do próprio Baturina, que fez uma boa temporada pelo Como, né? O camisa 16 aqui finaliza e o nosso querido Pickford não consegue pegar. Golaço da Croácia, com uma jogada muito bem construída, né? Um time da Croácia que também já teve momentos que foi um time assim chato de assistir, um time que conseguia ir longe nas Copas do Mundo, às vezes com resultados assim muito segurados, mais do que resultados construídos, mas que hoje acho que fez um jogo bem interessante, tá? Eu achei que essa Croácia deu uma renovada, assim, tem alguns jogadores ali muito talentosos e que pode fazer bonito nessa Copa. Vamos ver como é que vai ser. Teve esse torcedor da Croácia comemorando com essa touquinha de polo aquático, que acho eu que é uma referência à famosa touquinha que o Corluca teve que usar uma vez,
né? Absolutamente horrorosa, parece aquele chapeuzinho do Kiko do Chaves, né? E ainda no final do primeiro tempo, cara, quando a Croácia tinha controle do jogo e era melhor na partida, bem ali eles tomaram um gol, porque veio um escanteio muito bem cobrado pelo Rice, mas agora eu vou te falar que o Kane aparece livre de uma maneira que é quase inacreditável. Ele tá completamente sozinho aqui, ninguém colou nele, ninguém pensou em marcar ele, todo mundo se preocupou com os outros jogadores e deixaram simplesmente o atacante mais completo do planeta Terra livre. E aí ele chega, e obviamente tem muito mérito, ele ataca a bola, finaliza de cabeça perfeitamente, mas o tanto de espaço que deixaram pra ele é um negócio assim inaceitável pra uma Copa do Mundo. Não ter um cara nem perto do Kane, todo mundo se preocupou com os outros e deixaram o Kane livre. É esquisito, foi bizarro e o Kane fez um golaço de cabeça pra fazer 2-1 pra Croácia. Ainda no final do primeiro tempo a Croácia aproveitou que tava bem no jogo e conseguiu empatar com uma coisa que eu fiquei pensando muito, cara, esse é o tipo de lance que faltou pra Portugal, faltou pra Espanha no jogo contra o Cabo Verde, né? Que é uma infiltração, por exemplo, aqui, ó, o ala pela esquerda, que é o Perisic, se projetou como um centroavante, recebeu um passe em profundidade e o bicho, que não tava impedido, por essa imagem parece que ele tava, mas não tava, por um pezinho assim, por um nada, né? Ele faz um pivô, assim, cara, perfeito, perfeito, foi genial o que ele fez aqui. Porque em vez de tentar dominar ou mandar de cabeça fraco pro gol, ele simplesmente percebeu que tinha um cara atrás dele e ele faz um giro deixando o cara livre, né? De cabeça o Perisic faz um pivô ali de extrema sabedoria e astúcia. Um jogador que, cara, tá com quase 40 anos já, continua atuando em ótimo nível lá pelo PSV, fez um jogo bem legal hoje também. É um cara interminável e que, sinceramente, é um pouco subestimado, um cara que joga muita bola ainda hoje. Né, ele bota pra trás aqui, chega o Musa, o centroavante dos caras, pega de primeira uma bela finalização ali pra empatar o jogo, que era, na minha opinião, uma representação melhor daquele primeiro tempo, tá? Eu gostei bastante do time da Croácia, especialmente depois da pausa pra hidratação, assim como gostou esse cara aqui, né? Esse cara... Cara, imagina tu ir pro estádio assim, cara. É uma coisa assim que eu acho que nem em 1 milhão de anos eu faria. Talvez um dia, quem sabe. Quando começa o segundo tempo, o jogo muda completamente, tá? A Inglaterra passa a dominar, absurdos, a Croácia simplesmente sumiu e desmoronou. Eles fazem um gol com o Bellingham em uma bola em que o Elliot Anderson manda lá na correria para o nosso querido Belly, gol, que faz a correria por aqui, também foi muito importante o posicionamento aqui, a movimentação do Madueke para carregar a marcação, né? E o Bellingham consegue chegar na velocidade, botar no fundo, fazer uma jogada de velocista mesmo e finalizar no cantinho, um gol muito importante pro Belly, gol que não fez uma boa temporada, passou um tempasso lesionado, né, com aquela lesão que ele tinha no ombro, né? E aí também com o Real Madrid todo em crise lá, não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol, muitos cobram ele, alguns acham que ele é superestimado e tal. Eu acho que ele é um jogadoraço, mas ele tem que estar em condições para conseguir exercer seu melhor futebol. Mas quando ele tá no dia dele, é difícil parar. Hoje acho que ele fez um jogo excelente, ele se matou pela equipe, fez esse belo gol também. Aqui logo depois do gol dele, tem uma bola que sobra para ele na frente da área, ele manda pro gol ali, o goleiro acaba pegando, mas era mais uma chance. E a Inglaterra começa uma atrás da outra, cara. Tem essa bola que o nosso querido Livakovic acaba saindo um pouquinho mal e o O'Reilly no segundo pau tá livre, cabeceia para baixo, mais para fora, poderia ser um gol da Inglaterra. Aqui o Livakovic começa a fazer um milagre atrás do outro, né? Tem uma finalização de fora aqui, acho que é do Rice, né? Que ele vai buscar. Depois tem mais algumas aqui, por exemplo, quando vem essa bola na área e o O'Reilly manda de cabeça e o Livakovic pega. Aí no rebote o Gordon tava ali, manda de cabeça, o Livakovic pega de novo. Aí o Konsa tenta fazer o gol ainda e eu não consegui ver claramente se o Livakovic pega ou se algum zagueiro trava, mas o bicho começou a jogar muita bola. Eu até assim, eu tava considerando ele pra ser o meu man of the match, na frente do Kane. Só que, pô, um goleiro que toma 4 gols, é difícil tu falar que ele foi o craque da partida, mas ele pegou muito, tá? O brasileiro sabe que esse Livakovic é bom de bola, né? Aqui mais uma que ele pega, por exemplo, do Kane, bola rasteira, ele defende, depois volta a bola pra área, ele tira mais uma vez. O cara tava endiabrado nesse momento da partida aqui. Tem essa bola que vai pra área, o Kane tava quase embaixo da trave pra fazer o gol e o Stanisic chega em último momento ali pra conseguir salvar. A Inglaterra criando uma quantidade de chances absurda, né? Absurda. Os caras estavam muito bem no começo do segundo tempo. Até que chega a pausa pra hidratação e o Dalit mais uma vez conserta a equipe. Dessa vez ele acaba mudando o esquema tático pra fazer uma linha de 4, colocando mais um jogador no meio campo e reforçando o time da Croácia que não tava conseguindo sair, tava sendo dominado completamente. E isso dá resultado, a Croácia melhora muito no jogo e para de sofrer pra Inglaterra, né? Enquanto o Thomas Tuchel também faz as suas alterações, obviamente aí não ficou parado pra tentar equilibrar o jogo. Aqui mais uma vez o Livakovic fazendo um milagre, porque o Stanisic, ele acaba recuando a bola muito mal e vai chegar aqui, pô, nem lembro quem que era, cara. Era o Rashford já, talvez? Acho que sim, né? E o Livakovic sai pra dividir com ele e acaba tirando ali. Enquanto do outro lado a Croácia cresceu, esse Marko Pasalic, que tem que separar, tá? Tem 2 Pasalic no time da Croácia, mas é o Marko. O Pasalic normal que a gente conhece lá da Atalanta, esse aqui que é o Mário.
Beleza? E o Marco Passalit é um cara que é mais ofensivo e aparentemente é um canhotinho bom de bola, porque ele fez uma boa jogada, finalizou ali pro goleirão Pickford fazer uma bela defesa, certo? Saiu o Bellingham de campo, um dos melhores do jogo, na minha modesta opinião, talvez junto com o Rice, o Kane, o Livakovic, alguns outros também, né? E aí que vem o gol do Marcus Rashford, quando a Inglaterra vai sair no contra-ataque e o querido Bukayo Saka, banco do Madueke, foi brilhante aqui, tá? Ele finge que vai para um lado, vai para o outro, consegue carregar essa bola para frente, bota ali para passagem do Jed Spence, acaba tendo uma confusão de um zagueiro da Croácia que cai no chão, não consegue tirar a bola, o próprio Spence acha que ganha, não, o Saka tá vindo de trás, ganha essa bola, abre aqui no nosso querido Rashford, que tava com gelo no sangue, tira da marcação com a perna esquerda e de direita, bota caprichosamente no canto para fazer um gol aí e matar o jogo para a Inglaterra, no momento em que a Croácia tinha conseguido equilibrar as ações, tinha crescido no jogo, mas mesmo assim essa Inglaterra mostrou muito poder de fogo hoje. Se continuar jogando assim, essa Inglaterra do Tuchel tá muito longe daquela Inglaterra do nosso querido Southgate, que aterrorizou o mundo com o seu futebol entediante, que era um sonífero absurdo, né? Aqui os Three Lions, os 3 leões comemorando. Absurdo isso aí, né, cara? E ainda dá tempo pro Kane, que fez papel de centroavante, bateu pênalti, fez gol de cabeça, criou jogada pros outros, caiu como volante para armar o jogo, defendeu uma bola embaixo da linha. Literalmente a Croácia tava com um camarada aqui pronto para fazer o gol quando o Kane aparece na defesa, se joga e tira com o seu pâncreas, né? O cara tira com a boca do estômago essa bola aqui, que ia certamente virar gol, ou no mínimo o Pickford teria que fazer um milagre para salvar. Então o Kane realmente fez uma partida fantástica. Foi a nossa escolha aqui para Man of the Match, o melhor do jogo, né? Inclusive segue a gente lá no Instagram, Eurofuteiros, 2 segundinhos, segue a gente lá e ajuda muito o nosso trabalho, fechou? E esse foi um tipo de jogo esquisito porque eu gostei muito dos dois lados, tá? Achei que a Croácia não é um time fácil de lidar, eles têm bons talentos, fez um bom jogo, só que a Inglaterra estava muito bem estruturada em alguns momentos do jogo, especialmente durante os 25 primeiros minutos do segundo tempo, eu achei que eles estavam brutais. Ali, cara, teve uma sequência que eles poderiam ter feito 2, 3 gols. Na Croácia, estavam muito bem. É difícil apontar um jogador da Inglaterra que não fez um bom jogo, né? A maior parte do meio pra frente, principalmente, foi brilhante. Acho que talvez o piorzinho que menos apareceu foi o Gordon, né? Que realmente não se destacou muito. Mas pelo que eu vi hoje, creio que essas duas seleções têm todas as condições de passar aí em primeiro e em segundo lugar desse grupo. Vamos ver, né? Te convido gentilmente a se inscrever no canal se não for inscrito ainda e acompanhar a Copa do Mundo aqui com a nossa comunidade, fechou?